Olá pessoal, a gente vai dar continuidade no nosso módulo de Biologia. A gente está em Biologia Celular ainda. Estamos ainda na primeira parte de complementação do que seria o conteúdo citoesqueleto, tá bom? Aqui a gente vai focar mais na segunda parte e o que tem de importante na hora de fazer um exame. E de certa maneira vou tentar separar em mais de uma aula, para a aula não acabar ficando muito grande e vocês acabarem perdendo o foco também. Não é o que a gente está buscando. Tá bom? Então, vamos tentar dividir essa aula em mais de uma aula, a princípio com coisas mais básicas. E essa aula, pessoal, eu vou tentar focar em muitos conceitos aqui, pelo que eu tenho tentado aprofundar, são decorebas. Então, de certa maneira, vamos focar em decorar. Marcos, mas em decorar? Sim, em decorar. Infelizmente, tem muita coisa na carreira que vai ser decoreba. Então, vamos tentar otimizar isso e fazer de uma forma que seja mais fácil para vocês também. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Agora a gente quer falar de outras coisas. Outro assunto que está envolvendo, que são os filamentos. Beleza? Primeiro que a gente vai falar é dos filamentos do tipo mais intermédio. Então vamos falar dos filamentos intermédios. Anota aí. Marcos, o que são filamentos intermédios? De certa maneira, eu tenho uma ideia para pensar neles. Quero que vocês anotem aí que para mim, tá? Os filamentos intermédios são os cabos de aço da nossa célula. Então anota aí, cabo de aço da célula. Fala assim, meu pai do céu, o Marcos está doidão, está inventando coisa que não tem nada a ver. Calma aí. Por que eu falo isso? Geralmente quando a gente fala dos filamentos intermédios, a gente tem que entender que são estruturas que são mais sólidas em um contexto geral. Esse sólidas aqui não ficou muito bom, gente. Calma aí, vamos refazer. Mas anote aí, são estruturas que são mais sólidas em contexto geral, tá? O que eu quero dizer com isso? De certa maneira, ele vai ter uma resistência mais mecânica. Então eu posso dizer que são estruturas que são mais sólidas, né? Um pouco, em alguns casos, lisas também. E também não ramificadas. Vocês podem anotar isso. E não ramificadas. Tá certo, Marcos, entendi. O que eu tenho que saber disso aí que seja importante? Como eu falei para vocês, para mim são os cabos de aço da célula. Por quê? Eu gosto de pensar que, de certa maneira, imagina a nossa célula, como se fosse uma barraquinha. Fiz lá uma barraca, tá bom? E aí, os filamentos que estão impedindo que essa célula, ou essa barraca, chegue a ter um desgaste, se deforme, ou se, vamos pensar assim, comece a rasgar, são os filamentos intermédios. Tá bom? Então, quando ela sofre qualquer tipo de força, quem está impedindo de deformar, rasgar, que impede ela de cair, são os filamentos intermédios. Então, você pode pôr filamentos intermédios. Firmeza, se você esquecer, lembra? Firmeza interna também. Então, outra forma de vocês lembrarem. Tá? Tem todo um contexto, uma explicação aqui, mas eu acredito que não é tão importante para a gente falar agora. Só lembra que, de certa maneira, essas fibras que a gente falou, elas têm que ser mais fortes, elas têm que ser mais flexíveis, como se fossem os nossos cabos. Tá bom? Então, a função principal que a gente tem aqui é a resistência mecânica, como eu falei. Então, as células vão ser submetidas à tensão do tipo mais física e tem que aguentar. Tá? E aí, o que eu poderia dizer também? Que, de certa forma, eles vão estar formados por proteínas também. Então, eles têm propriedade com as proteínas. São formados também por proteínas. Fala assim, Marcos, como assim? Qual proteína é importante aí? Se eu fosse a examinadora de vocês, eu colocaria talvez uma proteína mais importante. De certa forma, são proteínas mais fibrosas, tá? Por exemplo, em hélice alfa. Tá bom? O que mais que eu poderia dizer? De certa forma, a gente pode dizer que eles são mais heterogêneos e, de certa maneira, vamos dizer que eles precisam fazer conexão.
eles têm que fazer uma conexão com outros, né? Entre si. Então, eles têm que fazer uma conexão com outros filamentos. Ou seja, quando eu faço uma conexão com outras partes do nosso citoesqueleto, e aí eu quero que vocês lembrem também, a gente tem que ter uma coisa particularizada. Vamos dizer assim, tem uma coisa que seja diferente, que vai diferenciar esse contexto. Pensa que eu tenho que ter um tipo de proteína chamada de plecitinas. Marcos, então para que servem as plecitinas? É o que faz a conexão dos nossos filamentos intermédios, que causam firmeza interna, com outras partes do citoesqueleto. É isso que a gente tem que saber, tá bom? Beleza? Então, filamentos intermédios, cabos de aço da célula, firmeza interna. Então, eu vou dizer que eles têm a resistência mecânica, a mais importante. Tudo bem? Então, isso inicialmente vocês têm que saber. E aí, vamos pensar assim. Se eu falar para vocês assim, vocês acham que ele tem polaridade? Polaridade, e eu acho que não. Então, anote aí. Filamentos intermédios, aqui ó, eu vou colocar de forma mais abreviada. Filamentos intermédios, você pode dizer que ele não tem lado. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Que ele não tem polaridade. Perfeito? Então, inicialmente é isso. E aí você pode perguntar assim, Marcos, onde a gente encontra esses filamentos? Quais os lugares que a gente encontra? Pensa que além desses cabos, eles vão ser como uma rede de forma contínua, né? Então, de certa maneira, a gente pode falar que eles vão estar ao redor do núcleo. Então, vamos colocar aqui, ó, localização. A gente pode dizer ao redor do núcleo. A gente pode falar que entre a membrana plasmática e a parte da envoltura nuclear, tá bom? Acho que são os dois exemplos mais importantes. E de certa forma também, né, a gente tem dentro da própria envoltura nuclear, mas não acredito que seja a forma mais importante que vocês têm que saber, não. Tudo bem? Então, isso vocês têm que lembrar. E aí se eu falo assim, as funções dele a gente já sabe de cor e cabeça, né? Todas as funções que a gente já falou. Ele é o que vai dar resistência, a princípio qualquer tipo de força mecânica. A gente pode dizer também que ele é o que vai manter a forma, pensa na barraca. Quem está mantendo a forma da barraca é os cabos. Então ele mantém a forma. Imagina também que de certa forma ele vai dar força ou reforçar a união das partes da célula, ou seja, desmossomas com hemidesmossomas. Isso eu quero que vocês lembrem. Tá bom? As funções são bem simples, né, gente? Só pensar em coisas mecânicas. Então, perfeito. E aí, ó, vamos só repassar uma coisinha. Eu falei assim, ó, ele não tem lado, né? Vocês lembram que a gente estudou na outra parte? A gente falou da actina, a gente falou dos microtúbulos, e agora são dos filamentos intermédios. O que eu lembrava mesmo que a gente falou da primeira parte? A actina, ela vai do positivo para o negativo. Isso a gente estudou. Quando a gente fala dos microtúbulos, o que teríamos que saber? Marcos, microtúbulos é o contrário. A gente falou, de certa forma, que não seria bem o contrário, né? Mas ele vai mais a parte positiva também para negativa, ou seja, ele tem polaridade. Pensa que não é o lado, tá? Pensa que aqui a gente está falando de polaridade. E aí, quando a gente fala de filamentos intermédios, ele não tem o quê? Ele não tem isso de polaridade, ele não tem de positivo para negativo, nem vice-versa. Tudo bem? Isso a gente já tinha falado antes. E aí, uma coisa que eu quero que vocês lembrem, que eu acredito que seja importante, são os tipos. Ou seja, porque não tem um tipo somente de filamentos intermédios, tem vários tipos. E aí, o que eu poderia falar para vocês que seja mais fácil? Porque os tipos, gente, sendo muito sincero, eu acredito que a prova não vai falar assim, ó, descreva todos os tipos aqui onde está. Sendo bem sincero, não acredito muito não. Mas aí, o que a gente pode falar? Deixa eu pensar uma forma de vocês recordarem. Tá? Vocês podem escrever assim, ó. Escrevo aí. Na
vi que lá doía. Tá bom? Anotem isso aí. Como assim, Marcos? Na glia vi que lá doía. Tá doidão? Não, calma aí que a gente vai explicar. O que vocês têm que saber? Quando eu falo dos tipos, vocês têm que lembrar. A gente vai colocar esse N aqui de neurofilamentos. Tá bom? Glia, vocês vão pensar que são as do tipo mais gliais, se eu não estiver enganado. Usei isso aqui, mas eu nem lembro muito mais. Vi, a gente coloca, seria a vimentina. Então, vi de vimentina. Q de queratina. L a gente pode colocar das próprias lâminas. E do I a gente usa esse D para escrever desmina. Tá bom? Então, neurofilamentos, gliais, vimentina, queratina, lâminas e desmina. É o que a gente tem que lembrar. Para mim é mais importante. E aí, pessoal, vamos pensar assim. Olhem essa técnica que a gente fez, né? N que é de neurofilamentos. Vamos escrever todos aqui para não ficar nenhuma dúvida na hora de vocês lembrarem. Bom, se vocês quiserem usar essa forma que eu uso para estudar, para mim está perfeito também. É bem mais fácil na minha visão. Como que a gente vai pensar? Vamos pensar que eu sou a prova de vocês. Ó. Além de eu pedir para vocês mencionarem, eu quero saber uma coisa que eles têm de importância. Concordem comigo? Então, por exemplo, quando a gente fala dos neurofilamentos, Marcos, cara, neurofilamentos, neurofilamentos, esse nome me lembra neurônio. Ou seja, gente bonita, quando eu falo de neurofilamentos, pensem que principalmente ele tem a ver associamento com o neurônio. Então eu poderia dizer aqui, por exemplo, que ele vai estar nos axônios, nas partes dendríticas do neurônio em si. Tá bom? Isso eu quero que vocês lembrem. Quando a gente fala de filamento glialis, vamos lá. Células da glia. Então, células da glia. Quem fez histologia, lembra que a gente falou. Células da glia são as principais que a gente tem. Temos os astrocitos, por exemplo, e também a gente pode falar das células de Schwann. Tá bom? Células da glia, então gliares. Quando a gente fala da vimentina, pense que é um tecido conjuntivo. Então, eu posso dizer que é um tecido conjuntivo e também uma parte do mesênquima. Tá bom? Quero que vocês lembrem isso. Ou seja, então, quando eu falo de conjuntivo, imagina que eu estou falando de vasos, dos fibroblastos, próprio tecido conjuntivo e mesênquima lembra das células do embrião, células embrionais. Tá? Queratina, gente, lembra o quê? Queratina me lembra epitélio. Vai, Marco, como assim epitélio? Então, essas aqui, elas vão estar principalmente na dermis, nas unhas, em qualquer glândula sudorípara, nas partes do pelo, então, onde tem queratina. Tá bom? Lâmina, lembra, lâmina vocês vão colocar que é o núcleo. Então, ela vai estar em lugares do núcleo. Como assim, Marcos? Explique isso aí melhor. Quando eu falo do núcleo, na parte de laminofilamentos, eu quero que vocês pensem assim. De certa maneira, a gente pode pensar que ela vai estar na parte da envoltura nuclear. Ou seja, o que a gente fez lá em cima, né? Parte da envoltura nuclear. Ou seja, praticamente os filamentos da parte intermédia que está ali preso no citoplasma. Tudo bem? Então, sempre que falar alguma coisa de núcleo ou citoplasma, a gente sabe qual que é. São das lâminas. São filamentos, laminofilamentos. Tá bom? E a gente tem da desmina. Vamos lá, da desmina. Marcos, o que eu preciso lembrar? Desmina, eu quero que vocês lembrem uma palavra, que é músculo.
bom? Como assim, Marcos? Explica isso aí. Por que para mim tem que lembrar músculo? Porque a gente vai encontrar ela principalmente na região do músculo, tá bom? Então, quando eu falo, por exemplo, de células cardíacas, células musculares, eu falo também de músculo, por exemplo, liso. Se eu falo também filamentos de actina, miosina e contração muscular, a gente sabe de qual a gente está falando, tá bom? Então, de novo, repassem lá. Neurofilamento, neurônio. As células dos filamentos glia. Vimentina, a gente falou que é tecido conjuntivo e mesênquima. Queratina, a gente falou que é o epitélio. Quando a gente fala das lâminas, lembra, é o núcleo. E quando a gente fala da desmina, é o músculo. Tá bom? Então, sim ou sim, vocês vão lembrar disso aí. Outra coisa, da vimentina, lembra V, aqui ó, pode fazer esse V de vaso. Então lembra, vaso é tecido conjuntivo, tá bom? E queratina você pode falar também, ó, epitélio, mas lembra, pele, pelo, unha, tá bom? Isso para mim é mais importante que vocês têm que lembrar. Tudo bem? Então ótimo, pessoal. Isso sim eu quero que vocês lembrem. Bom, qual outra coisa que eu poderia falar que seja particular? Eu acredito que na parte da queratina, a gente pode falar de uma proteína importante que ela tem ali. Que é a queratina, né? Eu vou ter que colocar de outra cor aqui. Queratina, na questão do epitélio, a gente tem uma parte que chama de citoqueratinas. Ou seja, são particularmente pedaços menores, são os monômeros. E, literalmente, para eu fixar essa parte da citoqueratina, eu preciso de uma proteína que é para a função de fixar, ou seja, uma proteína fixadora. E eu poderia dar um exemplo como a anota aí, acho que é flaginina, acho que é flagrina. Depois eu vou confirmar para vocês e passo no material ou faço a correção. Mas eu acho que é a flaglina que a gente tem que lembrar, tá bom? Ou filagrina, eu na verdade não lembro muito bem o nome, mas eu vou confirmar para vocês e passo. Então lembra, quando a gente fala de queratina, a proteína que a gente tem que lembrar para mencionar que ela está ali fixando é a filagrina. Filagrina ou flagrina, mas eu acho que é filagrina, tá bom? Então isso aqui eu vou deixar assim. Então beleza, pessoal, isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber por agora. E aí, outras coisas que a gente pode falar. De certa maneira, esses filamentos, eles têm que ter um padrão, eles têm que ter uma ordem. Vocês concordam comigo? Ou seja, diz assim, por exemplo, que eu quero fazer uma montagem dos filamentos intermédios. Tá bom? Marcos, como seria uma montagem dos filamentos intermédios? Isso eu não sei. Eu quero um caso mais importante que vocês lembrem uma sequência, tá? Que é para mim mais importante. Vocês vão colocar monômero, tá bom? O dímero, que a gente já falou, o tetrâmero e o próprio filamento. Tá bom? Certinho? Monômeros, dímeros, tetrâmeros e o próprio filamento. Marcos, por que eu tenho que lembrar disso aí? Porque isso aqui é a ordem que a gente tem que, a princípio, saber. Então, como que é a sequência disso aqui? Lembra, né? Monômero, então, eu uni dois monômeros, formei um dímero. Beleza? Aí lembra, o dímero que a gente fala lá que, de certa maneira, vai cruzar de uma forma mais paralela e ele forma um tetrâmero. O que eu quero dizer? O tetrâmero, de certa forma, ele vai organizar, ou seja, vai ser unido, né? Vamos pensar que ele é quase uma antiparalela. Então, ele é uma antiparalela. A organização dele é antiparalelas. O que eu quero dizer com isso? Que, ao se unir uma parte lateralmente, é como se unisse um extremo com um outro extremo. Tá bom? Isso eu quero que vocês lembrem. E aí eu posso falar dos filamentos, né? Bom, aqui que a gente forma filamento intermediário ou intermédio. Tudo bem? Para mim é a coisa mais importante que a gente tem que lembrar. E aí, imagine, né? Como a gente falou, que os filamentos intermédios, eles têm polaridade ou não? Pensem o que a gente escreveu. Marcos, você falou que eles não têm lado.
Beleza. Se eles não têm lado, por que que a gente chega a essa conclusão? Imagina, um antiparalelo, aqui ó, por exemplo, do tetrâmero, como ele é antiparalelo, ele vai cancelar a polaridade. Cancelou a polaridade, interferiu nos filamentos. Tá bom? Isso é uma coisa mais importante que a gente tem que lembrar. Então, se eu te pergunto assim, qual é a consequência disso aqui? Dessa questão aqui dos filamentos? Fala assim, Marcos, espera aí, deixa eu pensar. Consequência, de certa maneira, eu não tenho, como a gente falou, polaridade. Então, eu posso dizer que eu não tenho aquele extremo positivo e não tenho o extremo negativo. Então, cancelei minha polaridade aqui. Beleza. Se eu também falar para vocês, de certa forma, a gente não vai funcionar como via motora. Tá? Ele é mais de sustentação. Tudo bem? Por quê? Porque ele é um antiparalelo. Tudo bem? Então, o mais importante do que a gente tinha falado. E aí, pessoal, tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Ou seja, vocês já ouviram também falar dos microfilamentos de actina? A gente chegou a falar, né? Ou seja, quando a gente fala de microfilamentos, principalmente de actinos, a gente lembra. Microfilamentos em si são polímeros, né? Então, são várias fileiras de monômeros que, de certa maneira, usam actina G. Então, eles usam a actina G para formar isso ali. Vários monômeros de actina G. E aí, o que vocês têm que lembrar? A actina G, ela sofre um processo de polimerização. Então, ela se polimeraliza, que é o que a gente já falou também na primeira parte da aula, a primeira e segunda parte. Vocês deem uma olhada de novo, se vocês querem com dúvidas. E aí, quando eu faço esse processo, se eu estou construindo alguma coisa, para quem não viu essa primeira parte, de certa maneira, eu estou fazendo o quê? Eu estou formando a actina F, tá bom? Que em si vai ser o nosso filamento. Então, Marcos, isso aí está muito confuso. Me explique isso de outra forma. Eu quero que vocês lembrem assim. Actina G, tá bom? Que de certa forma a gente vai colocar a actina G, ela é um monômero globular. E a actina F. F é do próprio filamento. Para mim é o mais importante que você tem que lembrar. Então, chegou lá na prova de vocês, tem lá questões, lembra? Actina G, G de, vamos pôr um L aqui, de globular. Então, G de globular, tá bom? E F de quê? Que a gente já falou também, F de filamento. Então, eu posso dizer que a actina G vira actina F. Tá bom? Mais importante, gente, é isso. Como assim, Marcos? Não entendi. Pensa, né? A diferença que a gente falou. O filamento não tem polaridade, a actina tem. Tudo bem? Então, de certa forma, quando eu estou, por exemplo, na parte positiva, do extremo positivo, eu tenho um crescimento mais rápido. Se vocês esquecerem isso, pessoal, lembra, ó, positivo, eu tenho que crescer mais rápido. Se eu tenho um negativo, lembra, eu tenho um crescimento, aí vocês podem escrever, então eu tenho um crescimento, de certa maneira, menos rápido. Ou você pode dizer simplesmente mais lento, né? Então é isso. E o que eu quero que vocês lembrem sim ou sim. Lembrem sim ou sim. Isso aqui é tudo que a gente falou dos filamentos de actina. Ou seja, filamentos de actina. O que eu tenho que lembrar então, Marcos, desses dois conceitos que a gente falou? Tá bom? Então é formado por partes globulares e partes dos próprios filamentos. O que eu tenho que lembrar? Eles têm polaridade. Os filamentos de actina têm polaridade. Então lembra, polaridade no extremo mais positivo e uma polaridade negativa.
Extremo positivo vai ter um crescimento mais rápido, negativo um crescimento menos rápido ou mais lento, tá? Se eu esqueci isso, lembra assim, gente, positivo é mais positivo para crescer, então só mais positivo para crescer. Para mim é o mais importante que vocês têm que lembrar inicialmente. Tudo bem? Então isso aqui é praticamente a estrutura dos nossos filamentos de actina. Então lembra, eles têm polaridade, a gente fala que são partes do contexto menor, né, de subunidades dos globulares, que a gente já tinha mencionado. E pensa, se tem polaridade, ele também é flexível e, de certa forma, né, eles têm, vamos dizer assim, dois extremos, né? O extremo mais positivo e o extremo mais negativo. Tá bom? Beleza. Isso eu quero que vocês lembrem. Aí você fala assim, Marcos, isso aí eu entendi, cara. Isso aí eu entendi. Só que ainda está meio confuso para mim. Estou precisando entender outras coisas. Bom, o que eu quero depois que vocês recordem? Para mim é importante também. Que, de certa maneira, a gente precisa fazer vamos dizer assim, que a gente tem que fazer aqui, ó, uma montagem desses filamentos. Então, como que eu faço a montagem dos filamentos? Vamos colocar montagem e desmontagem. Esses filamentos que a gente está falando são os filamentos de actina, a gente já sabe. Então, para fazer isso, a gente tem que pensar em algumas coisas. Para mim, na minha visão, o mais importante que a gente tem são os dois principais. Montagem e desmontagem. Que eu quero que vocês anotem sim ou sim, que pode estar na prova de vocês. Quando eu falo que eu tenho uma actina e eu coloco mais um ATP, sim ou sim vocês vão colocar que faz ou favorece a polimerização. Marcos, o que é uma polimerização mesmo? Eu sempre me confundo, eu sempre acabo esquecendo isso. Lembra, né? É praticamente os filamentos da actina G formando uma actina nova, mas aí precisa de energia. Tá bom? E se eu falo assim, eu tenho uma actina. Então, aqui, ó, polimeração, montagem. Eu tenho uma actina e eu junto com o ADP, a adenosina difosfato, ou seja, 2-fosfato, eu preciso fazer uma coisa. Vocês vão colocar aquela mais importante, de certa maneira, que ela é, de certa forma, ela vai favorecer a despolarização. Anotem isso aí. Ou seja, quando eu falo isso é a desmontagem. Então você pode colocar que ela é menos estável. Tá bom? Isso é o mais importante que você tem que saber inicialmente. Então, a actina com ATP ela favorece a montagem, a polimerização. A actina com ADP ela vai favorecer a desmontagem, a despolarização. Então, por isso é menos estável. Tá bom? Então, para mim é o mais importante. Marcos, isso aí eu não lembro não, eu vou ficar com dúvida. Então, vamos lá. É ATP e o outro é o que? ADP. Beleza? Vamos lá. Qual que vai fazer a despolarização mesmo? Esse aqui tem o D. Então, é despolarização. Se esse é a despolarização, esse aqui só pode ser a polimerização. Tá bom? Se eu fiquei com dúvida, lembra, o ATP, ele monta, faz a montagem. O ADP, ele desmonta. Tudo bem? Então, hoje, pessoal, eu estou focando em uma aula que seja cheia desses macetes para vocês, porque é muita coisa de decoreba. Então, às vezes, eu acho que não vale tanto a pena a gente ficar pensando assim. Tá bom? É o mais importante que eu acredito que a gente tem que saber da parte 2 dessa aula. E aí, o que mais que eu poderia falar? Lembre, a gente está falando da actina aqui agora. Então, contexto.
vamos dizer que a actina ela se monta e desmonta constantemente, tá bom? Então, para eu fazer essa montagem e desmontagem, eu vou consumir energia. E qual que é a nossa forma de energia? Eu consumo o ATP. Eu vou fazer o quê? Eu vou permitir mudanças de forma, vocês concordam? Ou seja, se toda hora eu monto e desmonto, estou mudando a forma, eu permito essas mudanças. Eu permito ou deixo a célula migrar. Pensa no entregador que está montando aí o seu guarda-roupa, sua mesa de estudo e tudo mais. Toda hora ele vai ter um serviço. Por quê? Toda hora você vai para cá, para lá, para cá, para cá. Então eu facilito a migração celular. Então, permite a migração celular. E de certa maneira vamos colocar também que ele vai ajudar de uma forma menos constante, mas ajuda também no processo de fagocitose e também de citocinese. A gente vai falar na segunda parte da aula agora o que seria tanto a fagocitose como a citocinese. Mas eu quero que vocês inicialmente lembrem isso, tá? Então lembra, o filamento alcançou uma longitude adequada, fez lá o que deveria fazer, a proteína que ele tem, que é mais para regular, começa a bloquear os estímulos e aí a actina se estabiliza, tá bom? Isso inicialmente é o mais importante que eu queria que vocês se recordassem para a aula. Acho que a gente falou muita coisa, né? Acho que a aula ficou um pouco longa, mas acho que tem muita informação para ajudar vocês. Então, pessoal, essa é a primeira parte. A segunda a gente termina. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vejo vocês na outra parte.